Saudações, peregrino! Seja bem-vindo ao Portugal Medieval. Sou Beto, humilde peregrino desta guilda, e quero convidar você hoje para conhecermos 10 fatos sobre a Ordem de Cristo. Ficou curioso? Então nos dê aquele honrado like e simbora pro vídeo! A Ordem de Cristo foi fundada pelo Papa João XXII no ano de 1319, como sucessora espiritual e temporal da Ordem dos Cavaleiros Templários. Após a dissolução dos Templários, o bom rei Dom Dinis de Portugal conseguiu preservar grande parte de suas riquezas e propriedades, transferindo-as para a nova ordem, como também garantiu a continuidade do apoio aos ideais cristãos e a expansão marítima que viria a definir Portugal. O bom rei Dom Dinis era contra a perseguição aos templários por heresia, visto que a ordem havia ajudado a fundar o reino de Portugal. Então o que ele fez foi uma manobra estratégica que salvou a vida de milhares de templários. O que é que aconteceu? Ele simplesmente pegou aqueles cavaleiros templários e eles foram convertidos a cavaleiros da Ordem de Cristo. Sabia não? A cerimônia de ratificação da ordem, realizada em Santarém com a presença de figuras eclesiásticas e nobres, marcou o início de uma nova era. A Ordem de Cristo tornou-se um pilar na sociedade portuguesa, com uma influência que se estenderia por séculos. Embora inicialmente sediada no castelo de Castro Marim, a Ordem de Cristo mudou-se para Tomar em 1357. O Castelo de Tomar, com sua arquitetura inspirada no Templo de Salomão, simbolizava a continuidade do legado templário. A mudança para Tomar não foi apenas uma transferência física, mas também uma renovação espiritual e estratégica da ordem. Então o Castelo de Tomar se tornou o coração pulsante da Ordem de Cristo, e foi dali que houve grandes tomadas de decisão que marcaram a história de Portugal. O castelo, com sua imponente construção e significado histórico, é um testemunho da importância da ordem na história de Portugal. E se você ficou muito curioso sobre como é o Castelo de Tomar, não deixe de ver os nossos conteúdos, onde a gente fez a Ronda da Muralha, que está logo aqui, bem como também um vídeo onde adentramos ao Convento de Cristo. Se ainda não viu, clica no nosso link e assiste. A Ordem de Cristo desempenhou um papel central nas grandes navegações, financiando e apoiando as expedições que expandiram os horizontes do mundo conhecido. Os Cavaleiros da Ordem, com a cruz vermelha patente em suas velas, foram responsáveis por algumas das mais importantes descobertas geográficas da história. Você tá falando sério? Essas expedições não apenas trouxeram riquezas e novos territórios para Portugal, mas também espalharam a fé cristã e o conhecimento europeu pelo globo. A Ordem de Cristo estava na vanguarda deste movimento, impulsionando Portugal para a liderança na exploração mundial. A cruz vermelha patente da Ordem de Cristo é um dos símbolos mais reconhecíveis de Portugal e das suas descobertas marítimas. Esta cruz era mais do que um símbolo religioso, era também um símbolo de prestígio e autoridade, adornando as velas das caravelas, tornou-se um ícone da presença portuguesa nos mares e nas terras recém-descobertas. A cruz da Ordem de Cristo simbolizava a bênção divina sobre as missões marítimas e era visto como um talismã protetor contra os perigos desconhecidos do oceano. Ela representava a missão da ordem de espalhar a fé cristã e estabelecer a influência portuguesa em todo o mundo.
a Ordem de Cristo passou por uma transformação significativa em 1789, quando então foi secularizada e se tornou uma ordem honorífica. Apesar de ter perdido seu caráter religioso e militar, a ordem manteve o seu prestígio e continuou sendo um símbolo de distinção e honra em Portugal. E então, peregrino, tá gostando do nosso conteúdo? Se gostou, nos dê aquele honrado like, se inscreve na nossa humilde guilda e indique para os seus amigos, para que o nosso trabalho possa continuar, ou seja, desbravar os mistérios e curiosidades da era medieval. Ao longo dos séculos, a Ordem de Cristo teve entre seus membros algumas das figuras mais notáveis da história portuguesa. Navegadores como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, que desempenharam papéis fundamentais nas descobertas marítimas, foram membros da Ordem. Suas contribuições não apenas mudaram o curso da história, mas também elevaram o status da Ordem de Cristo a uma instituição de renome mundial. E como você, peregrino, já deve ter visto em nossos vídeos sobre histórias de famílias, muitos membros das famílias Ferreira, Souza e mais recentemente o que eu contei da família Gonçalves foram membros distintos da Ordem de Cristo. E você, tem algum parente que pertenceu a essa ordem? Se tiver, coloca agora nos nossos comentários. Meu antepassado foi da Ordem de Cristo. Tá bom. Afinal, é muito prazeroso a gente poder saber mais sobre os nossos peregrinos. A Ordem de Cristo não se destacou apenas na área militar e marítima, mas também foi uma grande patrona das artes e da arquitetura. Com sua riqueza e influência, a Ordem financiou a construção de monumentos e igrejas. Um claro exemplo disso é o Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa. Se você ainda não conhece, é uma visita obrigatória quando você estiver nesta cidade. Além de edifícios, a Ordem também apoiou artistas e artesãos, contribuindo para o florescimento cultural durante o Renascimento português. A Ordem de Cristo deixou uma marca indelével na paisagem cultural de Portugal, enriquecendo o país com obras de arte e arquitetura, que continuam a inspirar admiração. A Ordem de Cristo sempre teve uma relação estreita com a monarquia portuguesa, servindo como um símbolo de poder e prestígio. Os monarcas usavam a Ordem para recompensar aqueles que demonstravam lealdade e prestavam serviços notáveis ao reino. Essa relação simbiótica entre a Ordem e a coroa portuguesa fortaleceu a ambos, com a Ordem desempenhando um papel crucial na legitimação do poder real e na promoção da unidade nacional. A Ordem de Cristo assim tornou-se um pilar da identidade e da soberania de Portugal. A Ordem de Cristo teve um papel significativo no Brasil durante os períodos colonial e imperial. Após a chegada dos portugueses, a Ordem foi uma das principais condecorações concedidas, simbolizando a extensão do poder e influência portuguesa no Novo Mundo. Dom João VI, por exemplo, reformou a Ordem no Rio de Janeiro em 1809, concedendo um grande número de mercês, incluindo hábitos, comendas e gran-cruzes. Hoje, a Ordem de Cristo é uma das mais prestigiadas ordens honoríficas de Portugal, reconhecida internacionalmente. Presidida pelo presidente da República Portuguesa, a Ordem continua a ser um símbolo de excelência e de contribuição para a nação. O legado da Ordem de Cristo é celebrado não apenas em Portugal, mas em todos os lugares onde sua influência se fez sentir, desde a arquitetura até as tradições culturais, perpetrando os valores de liderança, serviço e dedicação que foram fundamentais para a sua criação. Bem, peregrinos, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe aqui em nossos comentários sugestões, elogios ou críticas. E vejo você no próximo vídeo, que vai ser uma live. Até lá, peregrino!
haven, you many foremen, you many foremen. My mother told me someday I would buy galleys with good oars, sails to distant shores.